Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o seguinte tema: Reconstruindo um Novo Tempo, lições no livro de Neemias. Hoje é a videoaula número 3 e a nossa videoaula hoje tem por título A Instalação do Canteiro de Obras. E ela envolve os capítulos 2 e 3 do livro de Neemias. Uma introdução. Para iniciar a obra de reconstrução é necessário planejamento, parceiros e organizar o canteiro de obras. Para iniciar a obra de reconstrução é necessário também conquistar os corações dos trabalhadores, porque a obra é complexa e pesada. Para iniciar a obra de reconstrução é necessário ainda o envolvimento de todos, independentemente da sua particularidade. E sem mais demoras, sem mais delongas, é tempo de reconstruir. Então não é tempo de ficar marcando passo, é tempo de reconstruir. Vamos iniciar primeiramente a leitura do capítulo 2, vamos fazer algumas considerações, depois leremos o capítulo 3, faremos algumas considerações e depois a conclusão e alguns pontos para a nossa reflexão. Capítulo 2 de Neemias. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. E o rei me perguntou: por que o teu rosto está triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade que está ao sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então fui aos governadores do território a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão e até a porta do esterco. Examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante até a porta da fonte e até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde eu pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo vale e examinei o muro, depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes
aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei, e eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos, mas vós não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Muito bem. O primeiro ponto aqui que eu queria abordar nesse capítulo 2 de Neemias é o seguinte: o planejamento da reconstrução, os parceiros. Veja, meu querido irmão, o livro leva o nome de Neemias, a pessoa principal aqui desse livro. E Neemias, ele é realmente um deflagrador de profundas mudanças naquela situação, naquele status quo. Mas veja, quando Neemias ora, Deus já encaminha para o coração de Neemias o quê? A necessidade, não apenas de reconstruir as muralhas de Jerusalém, mas também Deus dá estratégia da reconstrução. E uma primeira coisa que aparece aqui nesse planejamento, né, da reconstrução é a necessidade de parceiros. Eu confesso para você, meu irmão, que durante algum tempo, até em liderança, eu não considerava muito essa questão de parceria, mas mais do que nunca. E olha que interessante, né? Nós somos da Igreja Batista Nova Esperança, dentro desse espírito batista, cooperativista, parceria faz muito sentido. Sem parceria nós não fazemos nada, né? E a primeira coisa que a gente vê aí dos versos 1 ao 6 é o financiador da obra. Quem que se levantou como principal financiador da obra de reconstrução? O próprio imperador medo-persa, o rei Artaxerxes. Então veja que interessante, havia uma posição muito especial de Neemias junto ao rei, ele era copeiro do rei, nós vimos isso na última videoaula, né? Quando ele termina a oração do capítulo 1 do livro de Neemias, ele fala: nessa época eu era copeiro do rei. Então o copeiro era aquele que provava o vinho do rei, o alimento do rei, né? Se tivesse veneno, ele que seria envenenado. Então o copeiro, ele tinha uma função muito importante, apesar de aparentemente anônima, mas a questão é que ele era próximo do rei. E pelo fato de ser próximo do rei, Deus usa essa posição estratégica para que, ao colocar diante do rei a necessidade da reconstrução, Deus, eu vejo aí isso, Deus movendo o próprio coração do rei Artaxerxes, esse rei se levanta como o financiador da obra. Então, veja, meu irmão, muitas vezes nós ficamos temendo aí fazer a obra do Senhor, porque envolve custos, envolve dinheiro, envolve recursos. Meu irmão, quando Deus está por trás de uma obra, Ele levanta os financiadores. E se nós colocamos tudo diante de Deus em oração, Deus vai nos dar o planejamento, vai mostrar quem são os parceiros da obra, Deus vai mostrar quem é o financiador da obra. Continuando, o primeiro parceiro aqui é o rei, é o financiador da obra, né? Depois a gente vai ver dos versos 7 ao verso 9 os fornecedores, né? E cabe um detalhe aqui, né? Ainda como financiador da obra,
também o rei dando uma carta de salvo-conduto, um passaporte para que Neemias pudesse, veja, Jerusalém ficava a oeste, né? E ele estava ali na Mesopotâmia. Ele teria que passar por várias regiões e nós sabemos que o Império Medo-Persa dominava vários reinados do mundo antigo ali. Então, havia várias regiões com seus reis, todos subalternos, subordinados ao imperador Medo-Persa Artaxerxes. Porém, para passar por esses territórios, Neemias precisava de um salvo-conduto, precisava de um passaporte. E o financiador da obra, que é o próprio imperador Medo-Persa, dá esse passaporte, essa carta, para que ele possa passar por essas regiões. Também vem do financiador a abertura de portas para os fornecedores. Ele fala, me dê cartas para Asaf fornecer a madeira que vai ser necessária na obra e até para minha casa. Eu vou precisar morar lá em algum lugar, porque lá a coisa está feia, está tudo destruído. Então veja que também os fornecedores, né, o fornecedor aqui no caso, de material para a construção, vem da parceria. Então, muitas vezes, Deus vai colocando pessoas à nossa volta na obra de reconstrução que são nossos parceiros. E temos aí mais uma outra parceria que é a escolta, né? Porque apesar dele ter o passaporte, dele poder ter o salvo-conduto e passar pelas regiões, a gente sabe que transitar no mundo antigo envolvia riscos. E o próprio rei dá ali uma comitiva de exército para acompanhar Neemias na sua viagem. E eles, de certa forma, vão ser uma certa proteção para ele, inclusive ali durante a obra de reconstrução. Então, Neemias é um homem, veja, quando o rei conversa com ele, o rei vai dar a possibilidade dele sair, o rei pede um prazo para ele retornar. Então, para ele retornar também, ele precisa retornar em integridade. Então, veja que o financiador da obra, olha como ele abre as portas, né? Ele vai patrocinar a obra, ele vai dar abertura para fornecedores de material para a obra, ele vai dar a escolta, a proteção na viagem e, consequentemente, lá também para Neemias. Então, quando a gente pensa em parceria, a gente pensa que o próprio Deus vai colocando diante de nós, às vezes, as pessoas mais improváveis para ajudar, para financiar a obra dele. Não nos esqueçamos de que a ida do povo de Judá, os judeus, para o exílio da Babilônia, e isso foi quando ainda não havia o Império Medo-Persa, que veio dominar sobre os babilônios, mas ali Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, que destruiu Jerusalém, saqueou o templo e o palácio real. Esse exílio do povo em Babilônia já era por interferência de Deus. Deus está conduzindo a história. Deus estava disciplinando seu povo. E agora veja, a disciplina de Deus terminou. O próprio Deus move o coração dos imperadores medo-persas, fazendo as primeiras levas, eles vão dominar sobre a Babilônia, e aí eles já liberam as primeiras levas de judeus para retornarem para Jerusalém, para a reconstrução do templo, agora para a reconstrução das muralhas. Então veja, meu irmão, que muitas vezes as parcerias que aparecem diante de nós, estando nós conectados a Deus em oração, agindo em conformidade. Veja que Neemias orou antes de conversar com o rei aqui. O rei percebeu que ele estava triste, ele orou e depois falou com o rei. Quando nós estamos nessa condição de conectividade com Deus em oração, Deus vai providenciando aí os parceiros para que a obra dele se realize. Então, o planejamento da construção envolve os parceiros através do financiamento, o fornecimento do material e até a proteção da obra. Mas também, nesse estabelecimento, né, do canteiro de obras, né, a demarcação do canteiro de obras é a preparação do próprio local
onde a reconstrução vai se dar. Então nós vemos aí dos versos 11 a 12, né? Quando Neemias pega o seu animal à noite, depois de 3 dias que ele chegou em Jerusalém. Olha, ele chegou lá, ninguém sabia lá em Jerusalém o que ele tinha ido fazer lá. Ele chegou, depois de 3 dias, à noite, ele pegou o animal e apenas alguns dos seus homens, ele saiu para circundar a cidade de Jerusalém, para ver o estado das coisas, né? Então, ele faz tudo em silêncio. E eu coloquei aqui, o silêncio vale ouro. Muitas vezes, meu irmão, na obra de reconstrução, nós não devemos ficar soltando fogos de artifício antes das coisas acontecerem. E talvez nem depois, né? A obra de reconstrução vai acontecer, as coisas vão se estabelecer, mas não é com pirotecnia, não é com propaganda. Irmãos, nós temos um problema muito sério hoje em dia, que é o tal do marketing. A gente vê as pessoas fazendo marketing pessoal, as pessoas querendo, criando, editando a sua própria vida para entrar em evidência. E uma das coisas que eu percebo aqui na obra de reconstrução é que ela é uma obra discreta. Apesar dela envolver a reconstrução das muralhas de uma cidade, que é a coisa mais visível, tanto para o morador da cidade quanto quem mora nas cercanias, a coisa mais visível é a muralha. Então é uma obra visível, mas sem projeção pessoal. Eu acho que uma das coisas que atrapalha muito hoje, no meio evangelical brasileiro e até fora do Brasil, é essa necessidade da exposição da imagem. As pessoas querem aparecer e editam a forma como aparecem, né? Tá aí as redes sociais que mostram que aquilo que você vê das pessoas nem sempre é aquilo que a pessoa é, mas é uma imagem construída, editada. E não é isso que Neemias faz aqui, ele é discreto. O silêncio vale ouro. Com calma, isso é, lá no terceiro dia, e em sigilo, ele vai, né, do verso 11 ao 12, ele vai contornar a cidade de Jerusalém para ver ali, né? E aí ele faz um diagnóstico da destruição. Veja que ele recebeu de Anani, lá no início do capítulo 1, notícias de Jerusalém. Agora ele está lá, está no lugar e ele vê o estado de coisas, né? Então ele mesmo vê e ele vai fazer uma avaliação, um diagnóstico da destruição. Isto é, como que eu vou começar a reconstrução dessas muralhas? E depois do verso 17 ao 18, então ele se dá a conhecer aos nobres, aos magistrados, aos sacerdotes, todos dali de Jerusalém, as pessoas importantes, ele dá a conhecer não a si mesmo, mas o propósito da sua ida para Jerusalém, o porquê que ele está lá. E aí ele relata o quanto Deus até aquele momento fora favorável a ele, tanto na sua ida para lá, como em levantar o rei Artaxerxes, o imperador medo-persa, como o principal financiador daquela obra de reconstrução. Quer dizer, eles estavam ali com a faca e o queixo na mão. Não tinha como não conquistar o coração daquelas pessoas. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, quem está por trás da obra de reconstrução é o próprio Deus. É o próprio Senhor. Como Deus tinha sido favorável a ele, Neemias. Então, meu irmão, minha irmã, na demarcação do canteiro de obras, silêncio, discrição, o diagnóstico da destruição, do estado de coisas e conquistar os corações daqueles que vão se envolver com a obra da reconstrução. Que coisa linda esse livro de Neemias. Chegamos agora no capítulo 3. Você vai perceber que ele é um capítulo assim, um pouco repetitivo, mas nesse capítulo 3, pepitas aí que nós precisamos garimpar e que vão abrir o nosso entendimento para detalhes a respeito de quem está envolvido na obra da reconstrução. Então vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Neemias.
Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Enri. Os filhos de Racenaá construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Racós, reconstruiu o trecho seguinte. Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. Isadoc, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte. E Hananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa. Atus, filho de Hassabneias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paat-Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas, e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Corroz, governador do distrito de Mispá. Colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuc, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. No trecho seguinte, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas sob a supervisão de Bavai, filho de Renadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, fez os reparos em frente à subida para a Casa das Armas, até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Racós, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Binuí, filho de Renadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa superior, perto do pátio da guarda.
No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste, até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração do trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos na parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da guarda e até a torre de vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Olha que texto, né? A gente fala, o que dá para tirar daí? É só um inventário. Ele colocou ali o nome das pessoas que trabalharam e a obra que fizeram dentro do perímetro da muralha, isso é, o trecho da muralha onde eles trabalharam. A gente percebe que alguns nomes se repetem, então a gente percebe que algumas pessoas não fizeram só aquele pedaço, terminado aquele pedaço, elas também fizeram outro trecho da obra, porque a obra era grande. A gente vê que Nabucodonosor destruiu as muralhas, né? Então era uma obra que precisava ser feita. Aí você fala, o que dá para a gente tirar de um capítulo como esse? Você vai ver que dá para tirar muita coisa de um capítulo como esse e você vai ficar surpreso com as pepitas que nós vamos aqui garimpar nesse texto aí. Então, um ponto aqui da nossa lição, dentro desse capítulo 3 de Neemias, é o seguinte: mãos à obra, hora de começar. Por quê? Porque a obra era complexa e pesada. Quando a gente fala de reconstrução dos muros de Jerusalém, a gente pensa de uma forma genérica. A gente não faz ideia do que é que precisa ser feito. Ali tinha que se fazer o assentamento de vigas, né? Então a cidade, como ela era toda murada, ela tinha várias portas. Você vê aí no relato, tem porta das ovelhas, porta da água, porta do esterco e por aí vai. Então tinha várias portas de entrada na cidade de Jerusalém. Então você tinha a viga, o vigamento que dá sustentação à muralha, que fica acima da porta. Você tem que pôr uma viga ali, né? Então tinha o assentamento da viga, o assentamento das portas, né? Não podia ser uma porta qualquer, uma porta forte, a instalação das trancas e dos ferrolhos. Então, tinha detalhes aí. E a própria reconstrução dos muros. Então você tinha o lavrar e o assentar de pedras, você tinha que cortar madeira, você tinha que aparelhar madeira, você tinha que assentar essa viga, né? Ela ficava sustentada nas laterais, que eram de pedra. Você tinha que fazer as dobradiças, assentar ali as portas, tinha que confeccionar as portas tinham que ser fortes. Então, era uma obra que devia envolver o conhecimento do lavrar pedras, da marcenaria, né? E essa questão do assentamento de portas, né? Não era uma obra simples, era uma obra complexa e pesada, serviço pesado, extenuante, que envolvia músculo, mãos fortes. Nós vemos também que essa obra envolvia a todos. Quando nós vemos o relato de quem participou da obra, nós vamos obtendo algumas informações que são interessantes, fazem a gente pensar. Então, todas as ocupações pessoais, particulares, profissões, vocações, várias estavam envolvidas aqui, né? Então nós tínhamos os sacerdotes, olha, sacerdote envolvido numa obra de reconstrução, obra de pedreiro, de marceneiro, de carpinteiro, na verdade, né? E marceneiro também. Então nós vemos no verso 1, no verso 22, no verso 28, que sacerdotes participaram dessa obra de reconstrução.
Ourives. Irmãos, eu confesso que a primeira vez que eu fiz um estudo disso, há uns 10, 11 anos atrás, no livro de Neemias, eu fiz um estudo em cima disso para uma igreja, e eu fiquei surpreso nesse detalhe de ourives. Ourives é uma pessoa que tem que ter uma visão acurada, mãos delicadas, sensíveis, por causa do tipo, o tipo de trabalho que um ourives faz. Imaginar um ourives pegando no pesado, em madeira pesada, ferro, pedras, assentando aquelas pedras que eram monumentais. Veja, que loucura, né? O sacerdote é um homem acostumado com outro tipo de trabalho, um trabalho mais espiritual. O ourives, um trabalho meticuloso, detalhista, refinado. Perfumista, uma pessoa que lida com a sensibilidade do olfato, a mistura ali das essências, dos óleos. Ele também está envolvido, nós vemos aí o ourives nos versos 8, 31 e 32, perfumista no verso 8. Governadores locais, né, tanto ali dentro de Jerusalém, nos distritos de Jerusalém, quanto em outros distritos na região ao redor e regiões distantes. Esses homens de autoridade estiveram lá também envolvidos na obra de reconstrução. Então, perdão, esses governadores locais nós vemos nos versos 9, 12, 14, 15, 16, 17 e no verso 18. Os levitas, que também eram pessoas que cuidavam da parte espiritual, das questões mais práticas e logísticas do próprio templo, também envolvidos, né? Nós vemos aí nos versos 17, 18 e 19, servos do templo no verso 26 e comerciantes no verso 32. Então nós percebemos que aqui há uma gama grande de pessoas nas suas ocupações, nas suas profissões, naquilo que eles faziam, que deixaram seus afazeres para se dedicar a essa obra. Nós vamos ver lá mais à frente que a obra toda de reconstrução durou 52 dias, né? Nós vamos chegar no momento desse estudo. Então você veja que essas pessoas abdicaram do seu trabalho, do seu ganho, da sua profissão, da sua vocação nesse período, para se dedicar a um trabalho totalmente diverso daquilo que eles faziam, né? Pode ser aí que nessa relação de nomes, muitos nomes são citados e não se fala da sua ocupação, talvez fossem pessoas que fossem da lida, né? da marcenaria, da carpintaria, do lavrar pedras, da própria metalurgia aí na fundição dos metais necessários para a confecção de trancas e ferrolhos das portas, mas é interessante que se cita no texto as ocupações e a gente vê que muitas vezes na obra do Senhor eu posso sair do meu lugar comum e fazer coisas que eu não fazia antes. Você pode ser um excelente lavador de pratos. Você pode ser um excelente cozinheiro. Você pode ser um excelente você pode orientar alguém desorientado. Nós podemos fazer coisas, meus irmãos, muito diferentes, coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Quando uma obra de reconstrução se apresenta diante de nós, nós temos que sair do lugar comum. Está entendendo, meu irmão? Estou falando com você que está aí. Nós temos que sair do lugar comum. Porque se você cruzar os braços, você não vai fazer nada. Né? E Deus tem um lugar para todos nós na sua obra. Independente de quais sejam as suas inclinações pessoais, você pode fazer mais e além do que você está acostumado a fazer. Ainda, né, a obra envolvia todas as ocupações pessoais, como nós vimos, todas as origens. Olha, ali na reconstrução tinha habitantes de Jerusalém, você vai falar, era obrigação deles reconstruir a cidade. Mas veja, o povo judeu não vivia só em Jerusalém. Na região da Judéia, ali ao redor, tinha aldeias, outras cidades que viviam os judeus. Né? E isso não era uma obra só de habitantes de Jerusalém. Por isso que às vezes a gente vê, é muito interessante,
quando igrejas batistas se unem para um propósito comum, né? Eu falei ainda há pouco, o espírito cooperativista dos batistas, é muito interessante isso, porque às vezes uma igreja sozinha não tem condições de fazer, mas quando ela se une com outras igrejas batistas, e olha, podemos até pensar em outras igrejas cristãs sérias, e nos unirmos para fazer uma obra que sozinhos nós não conseguiríamos fazer. Perceba que é muito enfatizado no livro de Neemias o trabalho coletivo. Porque olha que interessante, o que fica claro é que a igreja é um corpo, que o povo de Israel era uma nação, era um corpo. Então, não tem lugar no corpo para se sobressair as individualidades. As individualidades são importantes, porque cada qual tem a sua diversidade pessoal, e isso coopera para o conjunto. Pensa numa colcha de retalhos, vários retalhos de tecidos diferentes, de padronagens diferentes, trazem um colorido lindo, né? Hoje em dia não se vê mais isso, mas antigamente era muito comum, né? Eu cheguei a ver colcha de retalhos que as minhas avós fizeram. Hoje em dia não se tem mais isso. Mas o colorido, a beleza está no colorido, na variedade. Então, o trabalho em equipe é muito importante. Então, não era um trabalho só para os habitantes de Jerusalém, era para os habitantes de outras localidades. Nós vemos aí nos versos 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no 22, no 26 e no 27, que tinham povos, né, que eram famílias judaicas que viviam em outras localidades, que se dirigiram até Jerusalém para ajudar na reconstrução das muralhas. Outra coisa também, né? Esse problema não tem nada a ver comigo. Como não? Como não? Claro que tem. Comece a se interessar mais na problemática da nossa sociedade e você vai ver que há lugar para você na obra de reconstrução de muitas coisas. A reconstrução envolve vários aspectos. A gente tem falado em reconstrução de um novo tempo a partir dessa questão de pandemia toda, mas a reconstrução, por exemplo, de outras vidas, moradores em situação de rua, por exemplo. Você pode ajudar na reconstrução de uma vida como essa, de uma pessoa como essa sair das ruas, sair da dependência química. E você pode ajudar essa pessoa, às vezes, com um gesto simples, com uma atitude pequena, aparentemente pequena, mas que no final das contas será grande. Mas nós também vemos outros povos envolvidos aí, né? Você conhece a história dos gibeonitas, né? No capítulo 9 de Josué, nós vemos o relato quando o povo de Israel estava tomando a posse da terra prometida. Os gibeonitas ficaram sabendo, sabiam que iam ser dominados, criaram ali toda uma estratégia e se tornaram escravos dos hebreus, né, dos israelitas. Eles não são israelitas, mas desde a época de Josué, eles se tornaram um povo subserviente, um povo, vamos colocar assim, vassalo do povo israelita. E eles, até Israel acabou fazendo guerra para proteger esse povo, nós vemos isso relatado na Bíblia, e eles vão ajudar aqui na reconstrução. Eles não são judeus, mas eles vivem aí numa aliança com o povo de Israel desde a tomada da terra, desde que eles voltaram do Egito e entraram na terra prometida com Josué. Então, outros povos também participaram da reconstrução de Jerusalém. Agora, também tem alguns aspectos negativos que aparecem nesse texto e que nós temos que citar. Na segunda parte do verso B, na segunda parte do verso 5, houve quem não quisesse trabalhar. Os nobres dos tecoitas. Eles não quiseram se dar ao trabalho, não quiseram se sujeitar aos seus supervisores. Eu não sei se é porque eles eram nobres, mas eles não quiseram se sujeitar. Muitas vezes, irmão, você vai reparar algumas pessoas que não trabalham na obra de Deus, não é porque talvez não entenderam ainda o seu dom, ou porque estão no início da vida cristã, ou no final da vida cristã, já estão ali
cansados, né, já têm dificuldades até para se deslocar para os cultos públicos, né, no templo. Mas há pessoas que muitas vezes não querem se dar ao trabalho porque se acham superiores àquele trabalho. Pelo menos é essa. Eu posso estar enganado, mas pelo menos é essa leitura que eu faço aí. Eu até gostaria de fazer a leitura do texto, no capítulo 3, verso 5. Vamos até lá, eu vou fazer a leitura e talvez a gente possa juntos chegarmos a essa conclusão, né? Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte: mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Parece ser uma situação de quem está numa posição elevada e não quer obedecer ordem, né? Não quiseram se sujeitar, submeter aos seus supervisores. Porque a obra, ela era organizada, né? Não era cada um fazendo aquilo que bem entendia. Não, tinha organização. Neemias imprimiu no planejamento também a organização da obra que estava sendo realizada. Mas esses daí parece que não quiseram se sujeitar. E olha que interessante, né? A gente pensa que não, mas fica registrado na memória a nossa indisposição, muitas vezes por não querer se sujeitar. Imagina, eu lavar pratos, imagina, eu fazer faxina na igreja, imagina, eu varrer chão, tirar pó, imagina. Irmãos, veja, era um trabalho que exigia com que as pessoas saíssem do seu lugar comum. E muitas vezes é isso que se apresenta na obra de Deus. Deus muitas vezes está requerendo de nós, no sair do lugar comum, o crescimento espiritual. Porque não há demérito em você, né, uma pessoa talvez mais estudada, fazer um serviço simples, básico dentro da obra do Senhor. Que demérito há nisso? Nenhum. Né? Não há demérito nenhum. Então, aqui o que a gente percebe é que houve quem não quisesse trabalhar e quem não quisesse se sujeitar às ordens, por talvez se achar superior a quem estivesse dando as ordens e superior até aquele tipo de serviço que estava sendo feito. Né? Então, não passa despercebido, né? Há o registro disso, no entanto, e é aqui que eu faço a ressalva, no meio de um relato, são, se eu não me engano, 31 versículos, nesse capítulo 3 ou 32, a segunda parte de um versículo, que é curto, o versículo 5 é curto, só a segunda parte desse versículo faz alusão a isso. Então, naquele universo cooperativista, desaparece quem não coopera. Então, por mais que fique o registro, esse registro desaparece diante da virtude do texto. Porque a virtude do texto está na disposição de cada um para a obra que tem de ser feita. A obra tem que ser feita. Pense sempre nisso, meu irmão. A obra precisa ser feita. É uma questão de necessidade. E eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Pronto. Né? Maria estava pronta. Eis aqui a serva do Senhor. Entendeu? Então, Neemias lá, que eu citei, capítulo 6. Maria, aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, se dispondo para a obra do Senhor. Entendeu? Então, tem coisa pequena, coisa grande na obra do Senhor. Tudo que se faz na obra do Senhor é importante. E numa obra de reconstrução, cada um sair do seu lugar comum e fazer aquilo que muitas vezes nem pensava em fazer é muito importante. Mas também houve quem trabalhasse, porém era um traidor da obra. Meu Deus do céu! Então, muitas vezes, no meio do povo, no meio da obra da reconstrução, tem quem esteja ali, mas não está no espírito
espírito do que está acontecendo ali. Ele está até pondo as mãos à obra, está até trabalhando, mas o espírito dele é contrário ao espírito que move cada um daqueles para a reconstrução. Então houve quem trabalhasse e fosse traidor. O versículo 1, a gente vê, já inicia com o traidor, Eliasibe, o sumo sacerdote. Ele era traidor. Por quê? A gente vê em Neemias 13, no verso 7 em diante, a gente vai vendo, que ele era aparentado com Tobias. A gente viu no relato aí, Tobias já de cara se levantou ao contrário, né? Mal Neemias chega em Jerusalém, Tobias é um daqueles que já começam a menosprezar e vai se levantar como o principal inimigo da obra de reconstrução. O sumo sacerdote Eliasibe era aparentado com o inimigo da obra do Senhor. E trabalhou, é o que você vai ler, nós vamos chegar nesse texto aí, quando a gente chegar lá, em Neemias 13, 7, ele trabalhou para favorecer a presença negativa de Neemias dentro do templo. É algo muito sério, né? O inimigo da obra de Deus no meio da obra. Será que você consegue vislumbrar aí situações parecidas como essa? Nós temos também no verso 4b e no 30b, olha, o cara fez uma parte, depois fez outra parte da muralha. Mesulão, filho de Berequias. A gente vê a informação de que ele era aparentado com Tobias, esse mesmo Tobias, inimigo dos judeus. A gente vê lá em Neemias 6, 18b. Ele era aparentado com Tobias, também envolvido. E olha, participante, hein? Fez um pedaço, não satisfeito, fez outro pedaço da muralha. Ai, meus irmãos, muitas vezes quem está envolvido com ativismo dentro da igreja, ele é o principal inimigo. Perceba que às vezes pessoas com cargo de proeminência, ele é o próprio agente do diabo dentro da obra de Deus. Às vezes a gente se expõe demais em tocar em assuntos como esses, mas a gente vê isso acontecer no nosso dia a dia. Então está lá nas páginas da Bíblia, porque isso aconteceu. E isso continua acontecendo, sempre acontecerá. Quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, é disso que ele está falando. É disso, né? Quem foi que levou Jesus até Pôncio Pilatos? Não foi Anás e Caifás? Os sumos sacerdotes, que por sinal ali era sogro e genro? Não foram eles que levaram Jesus até a presença de Pilatos, de Herodes, sumos sacerdotes? Então perceba, meu irmão, que muitas vezes pessoas com uma posição proeminente em determinada obra, muitas vezes das coisas de Deus, não está naquele espírito, está com outro espírito, não está envolvido com Deus. É aquilo que Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha, né? É joio. E isso tinha naquela época, isso aconteceu ao longo da história da igreja cristã, isso acontece nos nossos dias e infelizmente não vai deixar de acontecer. Estamos chegando ao final da nossa lição, então vamos agora à conclusão. Um retrato fiel do estado de coisas, nem que seja uma imagem inicial, é necessário para iniciar a obra da reconstrução. Veja, Neemias tinha informação de Anani, capítulo 1. Ele chega em Jerusalém, depois de 3 dias, à noite, ele sai para circundar as muralhas da cidade, para ter um retrato fiel do estado de coisas. Já não era só pelo relato de Anani. Agora os olhos dele contemplam a situação que estava às muralhas de Jerusalém. E nós vamos perceber, ao longo dos estudos em Neemias, que o retrato ainda não é
o retrato final da realidade ali. Neemias não vai só reconstruir as muralhas da cidade, ele vai imprimir uma reforma social. Ele vai pôr o dedo em muitas feridas, nós vamos ver nas próximas lições, para promover equidade, igualdade, justiça ali no povo judeu, que vivia ali já estava lá. Tinha muitas coisas, muitas distorções, muitos descalabros acontecendo naquela realidade e que Neemias, com o passar do tempo, durante a obra de reconstrução, ele vai tomar ciência e vai agir. Isso que é mais importante. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma reforma aqui na minha casa, na área de serviços. E quando um parente meu, né, que é construtor, estava mexendo na área de serviço, a gente tinha algumas coisas em mente para fazer. Ele descobriu um vazamento que já tinha ali feito um buracão embaixo do contrapiso. Ele precisou parar a obra. Eu acho que isso não é diferente de muitas experiências que você teve na sua vida. Ele teve que parar aquela obra naquela etapa e fazer coisas que até então não estavam planejadas. É o que vai acontecer com Neemias. Mas nós precisamos nos lançar para ter o retrato mais fiel possível para nós iniciarmos a obra de reconstrução. Então é necessário, antes de iniciar a obra de reconstrução, que nós tenhamos um retrato o mais fiel possível, que não seja só por aquilo que ouvimos, que nós possamos constatar. Sem planejamento, não dá para dar sequer o primeiro passo. Gaste tempo nessa etapa. Antes de você começar alguma coisa, sente e analise. Jesus, ele fala, né, quem é o homem, né, que ao fazer uma construção, ele não calcula tudo antes, ou qual é o comandante que ao sair para uma batalha, ele não vai ver se o exército dele é capaz ou não de derrotar o exército inimigo. Quem é que se lança para uma obra sem planejamento, irmão? Isso é loucura. Tem que ter planejamento, tem que gastar tempo. Porque mesmo que nós tenhamos surpresas lá na frente, alguns aspectos da obra já estão previstos e você já tem até, lembra, o financiamento para aquilo, o material certo do fornecedor para aquilo, você está entendendo? Toda a logística envolvida naquilo já está resolvida. E aí, aparecendo as surpresas, nós vamos atacá-las sim, né? E a gente tem que estar preparado para elas, né? Sem parceiros, ninguém consegue reconstruir nada. E eu vou dizer, não consegue nem construir nada, né? A obra não era só de Neemias, a obra não é só do seu pastor, ou a obra não é só sua. A obra é coletiva, ela é nossa, está na dependência de muitas pessoas. Já ouviram aquele dito popular, uma andorinha só não faz verão? E é verdade. Porque se você for analisar, você é o resultado de quê? Dos esforços, da educação, da própria vida dos seus pais, né? Seus professores, o quanto foram importantes, seus amigos, outros parentes seus. Quantas pessoas surgiram na nossa vida e no trajeto da nossa vida elas foram importantes e acrescentaram a nossa vida. Não dá para falar, fui eu que fiz, fui eu que aconteci, fui eu que construí. Lembra essa necessidade do marketing pessoal, da pessoa querer se expor e editar a sua exposição e querer parecer aquilo que ela não é, muitas vezes ela não é nada daquilo. Nós somos o resultado de uma conjunção de fatores, de uma congregação de vidas. E a obra de reconstrução, da mesma forma. O fato de vivermos em sociedade prova isso. Essa interdependência nossa, mas acima de tudo, a obra está na dependência de Deus. Porque lembra, como que se inicia, né? Como iniciar uma obra de reconstrução? A nossa segunda videoaula. Primeiro foi a introdução a Neemias. Segundo, como iniciar uma reconstrução? Com oração. Por quê? Porque tudo parte do espiritual. Tudo toma forma no mundo, aqui, na realidade material, a partir da realidade espiritual.
E disse Deus, haja luz. E houve Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Percebam? Então, Deus, acima de tudo, nós dependemos de Deus. Nós não podemos nos lançar para nada sem Deus. E para refletir, para você refletir, você costuma planejar suas tarefas ou você vai fazendo tudo na cara e na coragem? Vai dando peitada, vai chegando e acontecendo. É assim que você faz? Você crê que depois de orar, o planejamento é a etapa necessária para que a obra que vai realizar glorifique a Deus? Você ora e planeja ou não? Você crê que o trabalho em equipe dá sentido e vazão ao dom que Deus deu a cada um de nós? Tem gente que não consegue trabalhar em equipe. Tem que aprender. Você percebeu naquele capítulo 3? Um fez uma parte, outro fez outra. Quer dizer, cada um fez aquilo que era necessário ser feito. Aquilo que... Olha, tudo quanto tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes. Tudo quanto tiver à mão, façam conforme as tuas forças. Não deixe de fazer. Está na tua dependência? O trabalho tem que ser feito? Faça, meu irmão. Não espere o outro fazer. Faça. E você crê que o trabalho em equipe tem a ver com o dom que cada um tem e o dom que Deus deu a cada um? Você crê que Deus pode levá-la a realizar tarefas para as quais você julga ser superior a elas ou incapaz de realizá-las? Quantas vezes a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa? Se lance para fazer. Ore. Planeje com Deus. Ah, mas é demais para mim. Deus vai te ajudar, meu irmão. Sozinho você não vai fazer. Você está fazendo com Deus e Deus está fazendo com você. Lembra que o apóstolo Paulo fala no livro, na primeira carta aos Coríntios, nós somos cooperadores. Não é nem Paulo, nem Apolo, né? Todos nós somos cooperadores. Todos nós somos cooperadores. Ah, mas eu sou maior do que isso, não posso fazer essa tarefa. Ah, meu irmão. Que alegria você poder fazer alguma coisa e depois ver o resultado daquilo, independente se isso aparentemente desqualifica a sua pessoa. Não desqualifica, não. Faça coisas mais humildes, mais simples. Você tem capacidade para fazer essas coisas também. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por essa tão rica, tão preciosa lição. Pelos tesouros, as pepitas que conseguimos encontrar, garimpar no meio de tanta riqueza, Pai. A Tua palavra realmente é maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, pelas lições que o Senhor nos deixou nesses capítulos 2 e 3 de Neemias. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tratou e das coisas que o Senhor ainda tratará conosco. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, e cada um cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Um abração. Até mais. Até a nossa próxima videoaula.